Olá, muito bom dia, muito bom estar aqui mais uma vez para os nossos devocionais que estamos fazendo no livro de Colossenses, devocionais esses que estão indo semanalmente ao ar e continuamos falando sobre o amor de Paulo pela igreja, né? Como Paulo via a igreja, como é que Paulo amava a igreja, como Paulo tinha o seu amor pela igreja do Senhor. Nós falamos um pouco no capítulo 2, especialmente sobre o versículo 1 de Colossenses, mas no versículo 2, na parte A, ele fala: faço isto para que o coração deles seja consolado. E ele continua: e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Bom, o apóstolo Paulo vai falar primeiramente sobre esse amor dele pela igreja e ele vai destacar a necessidade da igreja ter um coração fortalecido, encorajado. A palavra aqui no grego parakaleo, chamar ao lado, né? No sentido, isso pode ser com muitos propósitos, mas a ideia de suplicar, de apelar para um conforto, para uma exortação, para um incentivo. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo à igreja de Colossos que, embora eles estejam ali assolados pelos falsos mestres ou estavam dominados de certa forma ao seu redor por falsos mestres, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a igreja precisa de ser fortalecida contra essas mentiras que vêm na igreja. Então, ela precisava de um reforço, ao invés de conforto aqui, a ideia de fortalecimento, de um coração fortalecido para vencer as mentiras, para mostrar a verdade em lugar da mentira. Então, o amor do apóstolo Paulo pela igreja era tamanho que ele então entende que a igreja precisa realmente ser distintamente separada, mostrando a verdade, ao contrário do que estava acontecendo lá em Colossos. Então, por causa dos falsos mestres, por causa das mentiras, por causa dos enganos, o apóstolo Paulo vai mostrar a necessidade de encorajar a igreja, fortalecendo a igreja para rebater as mentiras, a falsidade, o engano. Amar a igreja não é simplesmente passar a mão na cabeça e achar que está tudo bem. Amar a igreja, para aquele que é um ministro do evangelho, para aquele que ensina a verdade, não é coadunar com o erro ou simplesmente achar que mas isso é só um pequeno desvio da verdade. Não, qualquer desvio, por menor que seja dessa rota, ele vai levar a um grande desvio lá no final. Então, se você mudar a rota um pouquinho aqui, lá na frente, essa rota vai estar totalmente distante da verdade das Escrituras. Se nós nos desviarmos um pouco da verdade, esse pouco vai se tornar em algo muito grande. Então nós vivemos épocas onde nós tentamos fazer a política da boa vizinhança, onde nós queremos ser amigos de todo e qualquer tipo daquilo que se chama de cristão, quando na verdade nós temos que fazer a distinção do certo e do errado, da verdade e da mentira. Nós não podemos coadunar com o erro, nós não podemos coadunar com a inverdade, mas sim coadunar com a verdade, com o evangelho, com a graça. E é isso que Paulo está dizendo: fortalecer o coração da igreja para que ela vença, para que ela lute pela verdade, para que ela defenda aquilo que as Escrituras de fato defendem, para que ela não tenha um desvio de rota que lá na frente culminará numa grande destruição. Que Deus nos fortaleça o nosso coração, para que estejamos prontos para vencer todo e qualquer ataque do inimigo. Forte e grande abraço a todos. Tenha uma ótima semana na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.